Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Eu vou pregar o verso 22 e o verso 23, mas eu quero ler o verso 19 até o verso 24, porque é o contexto imediatamente anterior e posterior a este pequeno fragmento que eu quero ler com você. Diz assim o texto: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Oremos. Pai, abençoe a Tua palavra nesta manhã e fala aos nossos corações no nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, talvez a palavra seja breve por causa da instalação dos diáconos, eu não quero estender o culto. Irmãos, nós temos aqui um texto que diz: os olhos são as lâmpadas do corpo, e se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Mas imediatamente anterior e posteriormente a este versículo, a estes dois versos, nós temos versos falando sobre aqui está dedicado o nosso coração. E o texto diz: não acumulem tesouros sobre a terra, mas acumulem tesouros nos céus. Sabe, o Senhor está ensinando no Sermão da Montanha, e Ele fala, talvez, de forma em nenhum outro lugar tão explícita e tão clara a respeito da materialidade. E Ele diz aqui: acumulem tesouros nos céus, e não na terra. Sabe, os tesouros da terra, eles se vão. Eles se vão, eles perecem. Mesmo que você morra rico, quem vai continuar desfrutando da sua riqueza não será você, serão outros que sequer trabalharam por ela. Mas acumulem tesouros nos céus. E que tesouros são esses? São aqueles que duram a eternidade. Guarde tesouros que servem para toda a eternidade. E talvez você se pergunte: que tesouros dos céus são esses? O que eu faço aqui para que haja um tesouro no céu? Não é um tesouro que vai se acumulando nos céus. É um tesouro que vai se acumulando na sua vida e que vão durar ao longo da sua vida no céu. Acumule tesouro para a eternidade. Acumule tesouros que não perecem. E em vez de amar o dinheiro, amar a riqueza, amar a materialidade, ame as pessoas. São aquilo que nós construímos enquanto relacionamentos, que são coisas que ficam marcadas para a eternidade. Aquilo que a gente guarda como lembrança de amor, de afetos. Aquilo que a gente deixa guardado nas pessoas como lembrança de amor e de afeto. Aquilo que nós deixamos impressionado na vida das pessoas. Sabe quando alguém diz: nossa, estou impressionado com você?
Essa palavra impressionado se diz, está impresso, foi impresso em mim alguma coisa a seu respeito. E essas coisas que são impressas e que nós deixamos impressas na vida do outro, é que são coisas que nós devemos nos preocupar, que a gente deixa impresso na vida das pessoas, coisas que duram para a eternidade. Que a gente deixa impresso nos nossos relacionamentos coisas que não perecem, que ainda que nós morramos, quando nós ressurgimos num novo corpo, aquelas memórias, os amores, os afetos, os sorrisos, as lembranças, os abraços, tudo aquilo de bom e de bem que fizemos, tudo aquilo estará marcado. Nós carregaremos isso por toda a nossa vida na eternidade. É isso que o Senhor está dizendo nos versos 19 a 21. Porque Ele diz, porque onde estiver o teu tesouro, no verso 21, ali estará também o teu coração. Quais são as coisas que são mais importantes para você? Quais são as coisas que são mais importantes para você? Se o teu tesouro forem os teus relacionamentos, sabe, uma vez, na Idade Média, uma igreja cristã foi saqueada. Pegaram um bispo, o amarraram e disseram a ele, entregue todos os tesouros da igreja. E ele diz, mas hoje não tem nenhum tesouro aqui. Era um dia que a igreja estava vazia. Ele diz, hoje não tem tesouros aqui. Ele falou, não, as coisas de ouro, as peças. Ele falou, não, esse não é o tesouro da igreja. O tesouro da igreja são as pessoas. O tesouro da igreja são as pessoas. O tesouro da vida são as pessoas. Se o teu coração estiver nelas, este será o teu tesouro. Mas se o teu coração está em outras coisas, o teu tesouro, então, são estas coisas. O que é mais importante para você? A segunda coisa que o texto nos fala no fragmento posterior, no contexto posterior do verso 24, é que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. O texto não está dizendo para nós que é difícil, sabe? Mas que se você se esforçar, você consegue. O texto não está dizendo para nós que é complexo administrar uma vida efetivamente cristã e as riquezas. Não, o texto não está dizendo que é complexo nem que é difícil. O texto está dizendo que ninguém pode. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Ninguém pode. Sabe, ninguém é capaz de ter duas potências sobre a sua vida, sem que se destrua, sem que adoeça, sem que a sua alma se fragmente. É isso que o Senhor está dizendo. Ninguém pode ter dois amores. Ninguém pode. Um homem que diz, eu tenho minha mulher e a minha amante, e eu amo as duas. Não ama. Porque se acha que ama, na verdade ele está adoecido, ele está quebrado, sua alma se fragmentou, se corrompeu. Ninguém tem dois amores. As únicas coisas que nós conseguimos amar simultaneamente são filhos, quando temos mais de um. Mas aquele amor que exige exclusividade, aquele amor que exige dedicação, compromisso contínuo, nós só podemos ter um, porque ninguém pode ter dois senhores. Ninguém pode ter duas senhoras.
Ninguém pode achar que consegue servir a Deus e ao mesmo tempo ter que lidar com o acúmulo de materialidade. Porque Jesus está dizendo, irmãos, não sou eu, nenhum pensamento ideológico, não é nada disso. A Bíblia está dizendo que não há compatibilidade entre uma vida efetivamente cristã e as riquezas. É o Senhor que está dizendo, e Ele não está dizendo isso como metáfora, Ele está sendo claro, explícito e evidentemente franco e verdadeiro. Não há compatibilidade. Não, eu lido bem, eu administro bem. Não, sua alma já se fragmentou. Muitos valores, em dados momentos, muitos valores do cristianismo você terá que abrir mão. E aí as pessoas começam a tergiversar, esta semana vinha um pastor dizendo que odeia pobre. Ensinando a igreja que nem Jesus foi pobre. E que o pobre só é pobre porque ainda não passou pela ministração e pelo curso que ele dá de empreendedorismo. Ninguém pode servir a dois senhores. Quando a igreja evangélica escolheu a riqueza, escolheu a ostentação, escolheu a grandeza, escolheu a magnitude, ela se afastou do evangelho. Ela se afastou do evangelho. Quando a igreja evangélica, ou mesmo quando a igreja cristã, mesmo a católica, se apegou às riquezas e ao poder, elas se afastaram do evangelho. E é isso que o Senhor está dizendo. Não é difícil, é impossível, ninguém pode. Ninguém pode. Agora sim, vamos ao texto sobre o qual eu quero me dedicar com você. Os olhos são a lâmpada do corpo, verso 22. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, com que grandes trevas serão. Primeira coisa que eu quero dizer a respeito disso é perguntar a você o que atrai o seu olhar. O que atrai o seu olhar? Sabe por que esse texto está entre esse contexto da materialidade e dos dois senhores? Porque esse texto nos leva a buscar um olhar de simplicidade. Eu sei que você já ouviu por aí, eu mesmo já vi algumas pessoas refletindo nesse texto, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, tentando explicar que isso significa as coisas que você vê, as coisas que você assiste, as coisas que você olha na internet, as coisas que você vê na TV. Não, não é isso. Não é a respeito do que se enxerga com esses olhos globo ocular, com os nervos ópticos que levam a transmissão da informação dos fótons que entram pela nossa retina até o nosso cérebro e que ali processam uma imagem e um significado. Não, não é isso que está dizendo. Está falando de olhos que até um cego tem, até os cegos têm esses olhos. Que olhos são esses? São os olhos com que nós enxergamos, são os olhos com que nós discernimos, são os critérios através dos quais eu enxergo e interpreto a realidade. Então, é como se eu dissesse, se o meu olhar for bom, não é, o texto não está dizendo se o que eu olho for bom. O texto está dizendo se o meu olhar for bom. Entendeu a diferença? Se o meu olhar for bom, se o modo como eu olho for bom,
Mas é claro que se o meu olhar é bom, ele vai buscar olhar aquilo que efetivamente ilumina a minha vida. O texto de cima falava sobre dois senhores, sobre estar dividido entre coisas. O texto anterior falava sobre a materialidade, sobre estar perdido, e o coração está apegado a outros tesouros que não aqueles que valem a pena dedicar a vida e gastar-se por aquilo. Do mesmo modo, o olhar precisa ser simples. O olhar precisa ter foco. O olhar precisa ter objetivo. O olhar não pode se distrair. Sabe, simplicidade, sabe o que significa simplicidade? Um dos significados de simplicidade é a baixa complexidade das escolhas. Os maiores gênios da história da humanidade viveram vida simples. Santos Dumont, se você for na casa de Santos Dumont em Petrópolis, você vai ver o tamanho do armário de roupas dele, porque ele tinha poucas peças e todas iguais. É um cabideirozinho, desse tamanhozinho assim, onde ele guardava todas as suas roupas. Einstein dedicou-se a apenas uma coisa ao longo de toda a sua vida. Nós vivemos num mundo de muitas opções, de muita pluralidade, por isso nós estamos perdidos, porque o nosso olhar se desvia, porque o nosso olhar não tem foco, porque nós estamos distraídos. Você lembra antigamente que a gente tinha basicamente duas opções de ver filmes? Porque os filmes passavam ou na Globo ou no SBT. A gente tinha o canal 2, que ninguém assistia. Aí a gente tinha o canal 4, que era onde passavam os filmes. Tinha o canal 6, o canal 7, o canal 11. Depois veio o 9, né? E onde pegasse, porque não pegava em qualquer lugar, tinha o 13. Mas basicamente a gente tinha dois canais para a gente ver um filme, num horário específico. Então a gente ligava a TV e assistia ou o filme que estava passando na Globo ou o filme que estava passando no SBT. E não tinha crise, porque era a opção que a gente tinha. Aí depois inventou-se o videocassete e as locadoras, onde a gente podia escolher que filme a gente queria ver. Aí a gente ia para a locadora e ficava 1 hora lá. Veja, era tão simples quando a gente só precisava ligar a TV. E agora a gente não sabia mais o que escolher. E aí agora veio os streamings. Aí você entra na Netflix e fica assim com o controle remoto. 1 hora depois você está no... Aí você desiste e vai ver Sessão da Tarde. Nosso olhar ganhou muitos focos diferentes, e quem tem muito foco não tem nenhum, porque foco é foco. Foco é foco. O que atrai o seu olhar? Você precisa definir onde está o teu coração. Veja como os textos conversam. Você precisa escolher onde está o seu coração para decidir o que atrai o seu olhar. Porque quando você está perturbado com outras coisas, você para de olhar aquilo que realmente importa. Quando você está ansioso e você começa a se preocupar com muitas coisas,
você perde a possibilidade de olhar quem você deveria olhar, as pessoas que precisam do teu olhar, do teu amor, que você as enxergue, que você faça elas perceber que elas estão ali e que elas são importantes para você. E às vezes a única coisa que teu marido, que a tua esposa precisa, a única coisa que o teu filho precisa, a única coisa que os seus pais precisam, é que você faça eles entenderem com o seu olhar, que você percebe que eles estão ali, que eles são importantes. Que nós precisamos uns dos outros. Enquanto isso, a gente está perturbado com um monte de coisas para onde a gente tem que olhar. Enquanto isso, a gente está sequestrado por este negócio, onde a gente tem infinitas coisas para ver. Se você apertar esse negocinho aqui chamado Instagram, olha, eu abri o Instagram, está minha chefe dançando. Não acaba nunca. Enquanto eu continuar rolando, continua havendo alguma novidade. Enquanto isso, aquilo que é importante a gente olhar, a gente não olha. Nosso coração está dividido. Nosso coração tem mais de um Senhor. Nosso olhar tem mais de uma prioridade. Nosso olhar tem mais de uma coisa importante. Olhe para as pessoas. Olhe para tua esposa. Olhe para o teu marido. Olha para os teus filhos. Olha para os teus pais. Porque se os teus olhos forem bons, se os teus olhos estiverem mirando as coisas certas, se o teu olhar estiver dedicado àquilo que realmente importa, a tua vida será luminosa. Não dá para ter dois focos. Não dá para ter o Evangelho como princípio de vida, mas também nesta situação aqui eu preciso Foucault. Nesta situação aqui eu acho que é importante eu conhecer o pensamento de Maquiavel. Ou você segue o Evangelho, ou você segue qualquer outra filosofia. Ou você abraça o Evangelho como a sua fonte e regra de vida, ou você segue os conselhos, os preceitos e a iluminação da ordem que você pertence. Da sociedade que você frequenta fora da igreja. Ou você segue o Evangelho e entende que o Evangelho é a única fonte de luz que ilumina o seu ser, ou você segue outra filosofia. Ou o Evangelho é o que pauta a sua vida, ou é outra coisa. Ou é Marx, ou é Foucault, ou é qualquer outro pensador. Porque não dá para ter dois senhores. Não dá para ter duas fontes que tentem pautar a sua vida.
Não dá para olhar para estes dois mundos e tentar conciliá-los. Nós somos cristãos e a nossa fonte de vida e regra de fé e prática é a Sagrada Escritura. Ou não seremos bons cristãos. E você também nem será um bom membro da sua ordem, do seu segmento, da sua sociedade, do seu grupo de filosofia, de reflexão, seja lá o que for. Ou o evangelho é sua regra de fé e prática, ou você lê horóscopo para sair de casa. Ou o evangelho é a única regra de fé e prática sua, ou você busca mensagens espiritualistas, ocultistas, ou de qualquer outra coisa. Ou você conhece e sabe quem você é, e o teu olhar está focado no evangelho, nas coisas, como diz Paulo, buscai as coisas que são do alto, ou você está perdido, meu irmão. Ou você está perdido. Ninguém pode, se não concentrar o olhar. Ninguém pode, disse o Senhor. A segunda coisa que eu quero dizer a você é que o olhar transforma o mundo, gente. O seu olhar transforma o mundo. O seu olhar transforma o mundo. A mecânica quântica, olha que coisa fantástica. A mecânica quântica já nos ensina que o olhar do observador muda a partícula subatômica. As partículas subatômicas, elas se transformam apenas com o olhar do observador. Uma outra experiência científica, e essa é muito curiosa, essa é fantástica. Se você pegar um pouco de um líquido, vamos dizer uma Coca-Cola ou um café que todo mundo gosta de café. Quase todo mundo também gosta de Coca-Cola, né? Mas café. E botar numa lâmina microscópica, aquelas que botam no microscópio. Olha que experimento fantástico. A lâmina de café, botaram um observador olhando para ela e dizendo coisas ruins. Esse café é uma porcaria, esse café é uma droga, esse café só faz mal à saúde, esse café é terrível, ele é amargo, ele não presta. E uma outra pessoa olhando para uma outra lâmina de café, com o café ali espalhado, dizendo, este café é maravilhoso, é delicioso, é saboroso. Eu não vejo a hora de poder provar e beber este café. Quando você pega esta lâmina e bota no microscópio, a imagem que aparece é quase parecido com uma árvore ramificada, uma forma linda. E quando você pega esta outra lâmina e coloca no microscópio, é uma estrutura totalmente disforme, sem ordem, desordenada. E esse experimento se repete com café, com água, com Coca-Cola. Veja bem, irmãos, como se explica isso? Como diria Shakespeare, há mais coisas entre os céus e a terra do que pode explicar a nossa vã filosofia. O seu olhar transforma o mundo. Como você enxerga teu filho hoje? E o que você fala a respeito dele? E o que você fala a ele? Por isso que eu sempre recomendo aos pais, quando estão em conflito com filhos, que estão num estado desordenado de vida, eu digo assim, diminua o confronto e aumente os afetos. Diminua o confronto e aumente os afetos. Porque o seu olhar sobre o seu filho pode mudar a realidade. O seu olhar sobre você muda você.
Certo neurocientista dizia que você precisa reprogramar o seu cérebro. E num tempo onde nós estamos vivendo um período de tamanha ansiedade, ele ensinava que você nunca deve dizer a si mesmo: eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou ansioso. Não, você não é ansioso, você não é uma pessoa ansiosa. Diga para você: eu estou sofrendo de ansiedade. Eu estou passando por um momento de ansiedade. Eu estou numa crise de ansiedade, mas eu não sou ansioso. Eu não sou uma pessoa ansiosa, porque aquilo que você enxerga sobre si mesmo muda quem você é. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso, diz o Senhor. Mas se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas, e quão grandes serão essas trevas? Quem é você? O que você pensa sobre si mesmo? Será que você se enxerga como um fracassado? Será que você se enxerga como alguém que não consegue? Será que você se enxerga como alguém que não serve para nada? Como um imprestável? Será que você se enxerga a partir das coisas que você ouviu e que disseram a você sobre você? Será que você passou a se enxergar e se ver desta maneira? Você precisa começar a se enxergar diferente. Você precisa começar a enxergar com os olhos da fé aquilo que Deus vê sobre você, aquilo que Deus sabe sobre você. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, e eles são bons e não são maus, diz o Senhor. Se o seu olhar for adoecido, você adoece, e adoece o outro. Se o seu olhar sobre a realidade for positivo, você não vai encarar as coisas que estão em curso como definitivas. Você não vai encarar as coisas que estão em curso como definitivas. Porque se o meu olhar sobre o Dedé... Eu vou pegar o Dedé aqui, o André. Porque o André é uma figura que não tem quem não goste do André, né? André é unanimidade. André é unanimidade. Então eu vou pegar ele como exemplo. Se eu tenho um problema com o André não fala comigo, o André não conversa comigo, o André nunca falou comigo, o André nunca passa por mim e nem parece que eu existo. Se eu transformo isso numa realidade concreta, definitiva e consumada, isso adoece a minha vida e o meu coração. Esta realidade não está consumada. Se o André não fala comigo, se o André não conversa comigo, se o André parece que não me viu, irmãos, esta realidade está em curso. Eu posso mudá-la com o meu olhar, eu posso chegar e dizer: André, eu gosto tanto de você, por que você não fala comigo? E talvez eu descubra que o André talvez tenha um receio, tenha algum problema, tenha algum medo, tenha uma questão pessoal, tenha alguma coisa, e talvez as coisas todas mudem, e mudam a partir do meu olhar, se eu enxergo as coisas como definitivas ou não. Se eu pedisse aqui para as pessoas que são casadas levantarem as mãos, não levante, porque eu não quero que você exponha a sua vida pessoal, mas levantassem as mãos para dizer quantas vezes o seu casamento, diante dos seus olhos, não tinha solução, e você estava decidido que tinha acabado tudo, e que tinha que terminar, e que não havia mais esperança, e que você não queria mais seguir em frente, mas de algum modo, Deus, o Espírito Santo operou no seu casamento, no seu lar, o seu olhar mudou, e hoje você e seu marido se amam. Eu saberia que muitos casais levantariam as mãos. Porque se o nosso olhar sobre a realidade mudar, a realidade também pode mudar. Você crê nisso, meu irmão? Mas se você olhar coisas que estão em trânsito como definitivas,
você não verá perspectiva, e você dirá, não tem saída, não tem solução, não tem como voltar atrás, mas tem sim. Lázaro ressuscitou ao quarto dia. O seu casamento pode ressuscitar, o meu casamento ressuscitou, quando ele estava morto, e quando não tinha mais esperança. Deus fez comigo, Deus faz contigo, Deus faz na vida do seu filho. A história dele não acabou, ele não morreu, ele está aí, ele está todo torto, está errado, está errante, mas essa história está em curso, e Deus vai operar. Eu creio, mas é o seu olhar que precisa mudar sobre a realidade. É possível iluminar os olhos. Filhos que estão fora de ordem, casamentos que passam por cansaço, e todos os casamentos passam por momentos de cansaço, todos. Momentos de desconforto na igreja, no trabalho. Todas essas coisas não encare como definitiva, não coloque um ponto final nessa história. As coisas podem mudar, basta o seu olhar sobre a realidade mudar. Amém? E a última coisa, irmão, rapidamente. O mal não está fora de nós. Ele habita o olhar. O mal não está fora de nós, ele habita o olhar. Rubem Alves dizia, nós vemos o mundo, nós pintamos o mundo de fora com as cores de dentro. O mal não existe, irmãos. Pastor, como assim? O mal não existe. O mal é o não ser. O mal não foi criado por Deus como substância, como ente. A gente adora personalizar o mal num ente, né? A gente diz que o mal é o diabo, Satanás é o mal. Não, o mal não é um ente. O mal não é um ser. O mal é um não ente, é um não ser. O mal é aquilo que se manifesta na ausência do amor. Entretanto, todavia, contudo, porém, boa parte daquilo que nós compreendemos como mal tem a ver com o nosso olhar. Uma chuva torrencial que cai. Alguém pode olhar para ela e dizer, que bênção, minha colheita vai prosperar. E um outro pode olhar para a mesma chuva e dizer, que droga, minha casa alagou. A chuva é mal. O mal é o que nós vemos nas circunstâncias. O mal está no olhar. Uma enfermidade pode ser mal, se você deixar que ela faça mal a você. Se você dizer que é uma droga, e murmurar, e reclamar, e esbravejar, e se revoltar, pode ser mal. Ou pode ser bom, se você dizer o que Deus vai fazer na minha vida através disso. O que eu vou aprender com este momento difícil que eu estou passando. O que vai mudar na minha vida para melhor a partir disso. E eu creio que vai mudar para melhor. Mas se você crê que vai mudar para pior, então será mal. Então o mal te atingiu. Então o mal te tocou. E Jesus nos ensina, no mesmo Sermão da Montanha, neste capítulo 6 de Mateus, ele diz, orai desta forma, mas livra-nos do mal. E eu sempre tenho dito aqui, livrar do mal não é livrar você da bala perdida, não é livrar você da enfermidade. A irmã está no culto, veio louvar e orar ao Senhor e passou mal. Ué, pastor, passou mal dentro da igreja? É, porque a gente passa mal, o banco não passa mal. O mal está no nosso olhar. Como você enxerga as circunstâncias, define se elas farão mal a você ou se elas serão bênção na sua vida.
Não dê poder ao mal. Não empodere o mal. O mal só existe, é igual aquele filme do Jack Frost. O mal só existe quando você acredita nele. O mal só tem poder se você der a ele o poder. Mas se os seus olhos forem bons, se o seu olhar for bom, se o seu olhar for positivo, se o seu olhar for um olhar de esperança, se o seu olhar for um olhar de fé, não haverá mal que te toque, nenhum mal. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém você não será atingido. Porque eu serei indestrutível? Não, porque o mal não será capaz de corromper o bem do meu coração. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O mal está no olhar. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mude o teu olhar, mude a perspectiva, mude o teu foco. Porém, se os teus olhos forem maus, se o teu olhar, se a tua interpretação da realidade, se a tua resposta a esta enfermidade, se a tua resposta a esse problema, se a tua resposta ao desemprego, se a tua resposta à crise que você está vivendo no seu casamento, ela for má, então tudo será mal, então não haverá esperança alguma. Mas se os teus olhos forem bons, haverá luz no meio dessa escuridão. Creia nisso em nome de Jesus. Como você enxerga as dificuldades? Como crise ou como oportunidade? Escolha. Escolha onde está o teu olhar. Escolha o que você quer ver. E todo o teu corpo terá luz. Amém? Que Deus abençoe você no nome de Jesus.